Bem-vindos a mais uma entrevista Insight Leader. Hoje estamos na Plural, onde viemos conversar um pouco com o seu diretor-geral, o Dr. Paulo Fonseca, ao qual agradecemos desde já a disponibilidade e a amabilidade em nos ter recebido. E começaria por colocar uma primeira questão, que é: quais foram os principais marcos, quer na sua vida empresarial, quer na vida da Plural? É sempre um orgulho falar da nossa vida, porque a vida empresarial, a vida das empresas é, sei lá, 2/3 à vontade da nossa vida na sua plenitude, uma vez que damos muitas horas, contribuímos com o nosso esforço e o nosso empenho, e de facto é com um orgulho enorme estar aqui, enfim, a poder e a tentar dar aqui a nossa experiência e a minha em particular. E, de certo modo, para a Plural também, uma vez que é também uma empresa que, de facto, que é uma referência no seu setor, uma referência mesmo, porque hoje, ao dia de hoje, é a primeira empresa nacional do mercado de distribuição farmacêutica e, portanto, o chegar aqui a este patamar é, de facto, o conseguir ultrapassar um conjunto de vicissitudes que este mercado tem, que são muito grandes, com uma concorrência muito forte com duas empresas multinacionais, as maiores do mundo, que são a Walgreens americana e a McKinsey americana, portanto, que são os nossos principais concorrentes, e, portanto, nós estamos hoje em terceiro lugar no mercado nacional. Portanto, a Plural, regressando, é uma empresa cooperativa, os sócios são as farmácias, portanto, não existe aqui a possibilidade de um indivíduo A ou B ser sócio cooperador, portanto, a palavra correta, cooperador da Plural. Quem são os cooperadores da Plural, que é o equivalente aos sócios das sociedades limitadas ou das sociedades anónimas, portanto, os acionistas das sociedades anónimas, para as cooperativas são os cooperadores. E o cooperador aqui da Plural é, de facto, o proprietário das farmácias. E isto porquê? Porque em 1935, repito, 1900, eu costumo dizer que é século XIX, porque como é na primeira metade do século XX, é tão longe, é tão distante, que isto é um bocadinho lá para o outro lado ainda. Nasceu a primeira cooperativa de distribuição farmacêutica em Portugal, que foi a União dos Farmacêuticos. Reparem, isto foi de uma visão extraordinária. Nós estamos na cadeia do medicamento, temos de um lado a produção, a indústria farmacêutica que produz, estamos nós, somos o grossista, aquele que compra por atacado. Aliás, no Brasil chamam-lhe os ataquistas, acho eu. Portanto, eles compram por atacado, nós compramos por grosso. Portanto, vêm às paletes os medicamentos e armazenamos em boas condições nos nossos armazéns e depois é que distribuímos às farmácias, entregamos diariamente às farmácias para elas, enfim, que é o retalho, vejam a produção de um dos lados, que produz, nós, os grossistas, por grosso, isto em linguagem, portanto, mais económica, e as farmácias, que é o retalho, no fundo, que é aquele que dispensa à unidade o medicamento mediante a apresentação de uma receita médica. Portanto, este é o setor do medicamento, é a cadeia do medicamento. E o Estado atribui um desconto que está perfeitamente legislado desde sempre, na lei, qual é o desconto atribuído à indústria farmacêutica, qual é o desconto atribuído aos grossistas e qual é o desconto atribuído à farmácia. Outro aspecto muito relevante na Constituição e no início do aparecimento da cooperativa foi exatamente este, que é de o farmacêutico, o proprietário de farmácia, poder dizer assim: não, está aqui um setor do qual nós podemos controlar, nós podemos gerir. Não gerimos só a nossa farmácia, nós vamos também gerir a montante, a empresa que nos fornece os medicamentos. E vamos gerir a montante, a empresa que fornece os medicamentos, porque podemos dar mais desconto às farmácias, podemos usufruir de melhor desconto, em vez de ficar esse desconto num setor privado do Sr. Manel, ou do Joaquim, ou de quem quer que seja, e poder esse desconto, ou parte desse desconto, reverter a favor, portanto, da farmácia. E além desse desconto, há também o serviço. Diz-se, obviamente que não somos desse tempo, mas diz-se que nessa altura as encomendas eram entregues pela carreira, pelo autocarro, ou enfim, até mesmo pelo comboio, e espaçadamente, portanto, com períodos de ausência grandes.
E naturalmente que o que este setor veio trazer foi valor em aportar descontos comerciais, a maior margem, portanto, à atividade da farmácia e, por outro lado, prestar um melhor serviço à farmácia, que, por sua vez, serviço esse que se reverteu a favor, portanto, dos utentes, a favor das populações. Portanto, claramente, esta foi, digamos, o mindset, aquilo que esteve subjacente ao aparecimento da primeira cooperativa, repito, em 1935, isto é mesmo uma inovação completamente disruptiva nessa altura. Disruptiva nessa altura. Não tem nada de político aqui, nem de nada. Isto tem um aspecto estritamente empresarial, de uma iniciativa extraordinária que um conjunto de farmacêuticos teve nessa altura, de criar uma empresa neste modelo. Eu sei, na altura muitas cooperativas deste setor foram criadas. E o que é curioso e interessante, e é um pouco esse o mistério que está por trás desta entrevista, é como é que a Plural, tendo existido muitas outras cooperativas, hoje digamos, a empresa de referência, e sabendo nós que a maior parte das outras, entretanto, desapareceram. E isso é que acho que é extraordinariamente interessante. Sem dúvida, e no fundo é um bocadinho para isso que aqui estamos, para vos falar no trajeto então da Plural, porque de facto vale a pena, já fiz aqui uma introdução. Não houve só, quer dizer, não foi uma ideia que foi seguida só por uma empresa, houve bastantes cooperativas, só que nem todas conseguiram. Nem todas conseguiram. No fundo, vou enumerar vou responder à primeira questão e depois, no decurso, portanto, das perguntas, vamos poder observar o que, no meu ponto de vista, e de muita gente também, terá sido o grande problema que aconteceu neste setor das cooperativas. De facto, como dizem muito bem, a primeira empresa que eu referi foi a União dos Farmacêuticos, que apareceu em 1935, depois apareceu a COFA, que já não existe, e depois apareceu já vou dizer porquê, mais à frente, depois apareceu a Cofanor em 1966, que foi uma empresa cooperativa que inclusivamente serviu de inspiração para a Farbeira, que aparece em 1973, foi escriturada em 73, mas só em 74 é que inicia a atividade, assim como a Codifar em Lisboa. Mas a Farbeira nasceu à semelhança da Cofanor do Porto. A Cofanor chamava-se Cooperativa de Farmacêuticos do Norte e a Farbeira chamava-se Cooperativa de Farmacêuticos do Centro. E os estatutos foram decalcados, portanto, da Cofanor. Mas eu já chego a esse ponto, que é muito importante, mas eu diria que hoje só existem duas cooperativas, uma no Norte, que é a Coprofar, que nasceu um ano depois de nós, portanto em 75, mas que está a seguir a nós no ranking, e não existe mais nenhuma. Portanto, e as do Sul também já nenhuma existe. Portanto, eu diria que então, como principais marcos da vida da Plural, eu posso referir aqui 2 ou 3 que eu acho muito importante, portanto, ter-se esta informação, porque no fundo penso que servirá muito de exemplo, não só muitas empresas que passaram pelo mesmo, como eventualmente no futuro isso pode vir a acontecer e muitos dos que nos estão a ouvir podem, de facto, ter esta informação, poder ser-lhe útil no futuro. Ora, o grande investimento da Plural ocorreu, que isto foi muito importante e que fez, de facto, a empresa, colocou a empresa noutra perspectiva, que foi o investimento no seu automatismo. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que até no ano 2000, vamos falar do ano 2000, a empresa tinha um processo completamente manual. E passou, a partir deste ano 2000, a ter um equipamento automático, o que lhe fez aqui ter aqui uma qualidade de serviço e um aumento de produtividade verdadeiramente impressionante. Para se ter uma ideia, a Plural na altura, eu vou-te chamar Plural, portanto não se chamava Plural, mas pronto, no fundo a Plural é a continuação dessa então Farbeira, que era assim que se era designada, e portanto é a mesma coisa falar em plural.
eu devo dizer que este investimento foi feito numa altura onde a empresa faturava, isto em euros, 55 mil euros. Hoje a empresa faturou em 2019 235 milhões e esperamos que neste ano 2020 feche com cerca de 300 milhões de vendas. Reparem, o número de pessoas que existia na altura no armazém para fazer o picking de medicamentos, portanto as encomendas das farmácias, hoje é praticamente o mesmo do que era nessa altura. Vejam, isto nem sei quanto mais é em termos de aumento de vendas, de crescimento, mantendo praticamente as mesmas pessoas a trabalhar no armazém em termos de picking. Isto foi uma coisa, portanto, verdadeiramente excepcional. A par deste aspecto, há um outro extremamente importante e que é um bocadinho ligado ao ADN, digamos, da Plural, que é a sua parte tecnológica. Nós gostamos desta parte tecnológica, gostamos de estar sempre, portanto, também à frente um bocadinho nesta matéria, porque, de facto, tem trazido um valor enorme desde há tantos anos esta parte. Essa parte foi... Outro aspecto foi a informatização das farmácias. Na altura, a Farbeira candidatou-se ao programa STAR, Sistema de Telecomunicações Avançadas, que na altura, em então CEE, ainda se designava assim, tinha esse programa em vigor e a Farbeira candidatou-se para dar um computador e um sistema e um software de gestão de stocks e um modem também, os célebres modems, a cada uma das suas farmácias associadas. Isto foi verdadeiramente incrível, porque as farmácias, assim, com esta ajuda, foi um empurrão que nós demos para poderem informatizar as suas farmácias, poderem melhorar os seus serviços e poder-se fazer aquilo que veio revolucionar o setor, que é fazer uma encomenda via modem, onde uma encomenda é essa que entrava, e entra ainda hoje, em segundos na empresa, com 100, 150, 1000, 300 referências. Uma encomenda é essa que, por exemplo, com 50 ou 100 referências demorava uma meia hora a fazer, pelo menos ao telefone. Meia hora ao telefone, que entre o telefonista da Plural e a farmácia. Vejam o que é que se deu aqui em termos de ruptura, o que é que aconteceu aqui em termos, portanto, de autêntica revolução na facilidade e no rigor, porque depois não havia erros, porque aquilo que chegava e que chega ainda hoje ao nosso sistema informático de encomenda da farmácia é exatamente aquilo que foi pedido, porque não dá aso nenhum a qualquer erro, uma vez que cada medicamento tem um código de barras, tem uma informação que lhe é própria. Isto foi, de facto, aqui uma autêntica revolução e que obrigou também, por outro lado, a farmácia a modernizarem-se. Obrigou a farmácia a fazer mais investimento em tecnologia, obrigou a farmácia a fazer obras na sua área de atendimento, portanto, na sua farmácia, e também a uma alteração do seu quadro técnico. Isto foi muito importante. Houve muitas pessoas, diria, portanto, com muito pouca formação, que estavam, portanto, no atendimento e que foram substituídas por jovens e por jovens farmacêuticos que desde essa altura começaram, enfim, a ser contratados, portanto, a ocupar o lugar na farmácia de oficina. Depois há um outro aspecto que foi determinante, de uma forma verdadeiramente incrível também, foi a fusão que se deu entre 3 empresas cooperativas na Zona Centro. Na Zona Centro havia a Farbeira, como já referi, que nasceu em 73, mas arrancou o início da atividade em 74, depois veio a Farcentro na Covilhã, penso que em 77, e depois a Cofarbel, já mais tarde, penso que em 85, penso que foi mais ou menos este ano, em que também começou a Cofarbel. E aqui houve um processo que foi extremamente importante para o setor, que foi a fusão entre estas empresas. Hoje, se estas empresas não tivessem feito a fusão que fizeram no ano 2006, no final do ano 2006, não sei o que é que teria acontecido a cada uma delas.
Este é um negócio, é uma atividade de escala, de volume. A margem que fica nestas organizações é muito pequena, porque, como eu disse no início, a margem que o Estado dá, grande parte dela é para ser entregue na farmácia, porque foi o desígnio, foi para isso que foram criadas estas organizações, estas empresas, e, portanto, nós vivemos com uma margem bruta que não podemos também viver sem ela, obviamente, mas que a margem é essa que é conseguida com grande esforço e com um grande exercício de eficiência, que aqui a palavra eficiência é extremamente, portanto, importante na atividade que desenvolvem estas empresas para fazer muito com pouco, para que o resultado final seja de facto eficiente, para que crie valor e que não crie, portanto, prejuízo à organização. Esta fusão foi espetacular, porque de facto proporcionou à então Farbeira, que foi a empresa incorporante, as outras duas foram incorporadas, e o seu aumento de faturação foi de facto enorme e, portanto, quase triplicou, e que lhe deu uma outra capacidade para enfrentar, portanto, os desafios. Claro que há aqui outro marco também importante que não posso, dois deles que não posso deixar de referir, que é o rebranding e a implementação do SAP, portanto do SAP. O rebranding foi uma coisa impressionante, foi uma aprendizagem. Nós mudámos o nome, que depois da fusão se chamava Farbeira Cofarbel Farcentro. Onde é que trabalhas? Eu trabalho na Farbeira Cofarbel Farcentro. Isto para manter as marcas vivas junto ainda das farmácias, junto dos clientes, para que não se afastassem, para que cada um deles que comprava a Cofarbel continuasse a comprar nesta nova empresa, aquele que comprava a Farcentro continuasse a comprar nesta nova empresa e por aí fora. E, portanto, mantivemos os nomes durante o ano 2007 todo e até novembro de 2008. E em novembro de 2008 mudámos este nome comprido, este nome que era a soma das três empresas que tinham acabado de fazer a fusão, para Plural. A Plural, na altura, contratámos a Partners, uma empresa de marketing sediada em Lisboa, fez um trabalho notável. Ela, além de enfim, ter estudado o ADN da empresa, as suas características principais, aquilo que ela exatamente fazia, propôs-nos vários nomes, 3 ou 4, e sobressaiu de imediato este nome Plural, que nós agarramos, enfim, e que não mais deixámos, e que foi um sucesso fantástico junto do mercado farmacêutico, junto das farmácias, a nível nacional. Foi aí que, efetivamente, a Plural deixou de ser uma empresa de base regional e passou a ser uma empresa de cariz nacional, a operar, portanto, em todo o mercado de igual para igual com as outras organizações, com os nossos concorrentes. Este rebranding foi um caso de estudo aqui muito interessante, que aprendemos muito e que eu gostei imenso de ter vivido e ficará para sempre como um marco, enfim, na minha carreira. O SAP, a implementação do SAP é sempre um acontecimento, quer para um lado, quer para o outro, quer para a parte de sucesso enfim, de notoriedade que dá, e de rigor, obviamente, todo o que o SAP oferece como garantia de um ERP robusto como é, um ERP fantástico, penso que será o maior do mundo, sem dúvida nenhuma. O SAP, que é alemão, está no mercado americano, está no mercado chinês, enfim, está em todo o lado, é um ERP que, inclusivamente, a Microsoft tentou fazer-lhe concorrência, mas não teve qualquer hipótese, nem o GD Edwards americano, nem mesmo a Oracle, que consegue, portanto, assumir aquilo que o SAP, entretanto, tem feito pelo mundo fora. Depois temos a construção, obviamente, deste edifício, que foi também um marco mais recente, não é, de 2017, foi a mudança para este edifício, que é de facto um edifício fantástico e que projeta também a Plural a nível, portanto, para os próximos anos, com uma capacidade instalada que lhe permite outros voos e um crescimento ainda maior. Portanto, eu diria que eram estes os aspectos principais da vida da Plural e meus também, de certa maneira.
Então, e de que forma é que todas essas etapas que referiu foram determinantes para o futuro, para as etapas seguintes, digamos? Pois, elas foram de facto muito importantes, eu até inclusive relativamente ao automatismo já referi em parte, mas a nota mesmo principal foi o enorme aumento de produtividade que aconteceu. Portanto, isso foi é uma realidade, a empresa aumentou de serviço, aumentou de faturação e, portanto, conseguimos manter duas realidades incríveis. Foi o nível de serviço foi extraordinariamente elevado, porque, reparem, quando o automatismo entra, o erro humano é muito menor. Sendo um erro humano muito menor, podemos estar a faturar, a processar encomendas numa quantidade mais 10, 100, 1000 vezes do que o erro mantém-se despiciente. Portanto, isto levou a um aumento da qualidade de serviço da Plural verdadeiramente fantástico. É claro que não fomos os únicos a automatizar, portanto, o setor da distribuição farmacêutica em Portugal já tinha começado neste processo a codifar, a empresa de Lisboa, a cooperativa de Lisboa, que já referi no início, automatizou, penso que em meados dos anos 80, numa visão incrível que existia na altura na direção dessa cooperativa, e isto é um dado até que me foi dado pela empresa austríaca KNAPP, que automatizou a Plural, primeira vez, que me disse que a Codifar tinha sido a primeira empresa a automatizar na Península Ibérica e que a Farbeira era a segunda em Portugal no ano 2000, mas entretanto já havia 50 empresas em Espanha automatizadas. Portanto, isto também para vermos o desequilíbrio que no fundo existiu nesse período entre Portugal e Espanha, com o avanço que Espanha nos deu nesse período, devido justamente, penso eu, um dos fatores ao custo do dinheiro que, na altura, até meados dos anos 90, em Portugal, era uma coisa verdadeiramente dramática, com taxas de juros na ordem dos 20%, 25% e se calhar 30% de taxas de juros, onde quase nenhuma empresa, tinha acesso ao crédito e tinha acesso, portanto, tinha a possibilidade de fazer, portanto, investimentos desta natureza. A partir de meados dos anos 90 isso inverteu-se, o nosso escudo, a Lisboa, entrou na zona euro e as taxas de juros de referência caíram na ordem dos 5% e, portanto, já possibilitou às empresas poderem fazer investimentos com muito maior facilidade e assim progredirem, crescerem e desenvolverem, portanto, a sua atividade. Mas a par, então, da produtividade, foi realmente também a qualidade de serviço. Portanto, aumentando de faturação, não degradámos o serviço ao cliente, pelo contrário, mantivemos sempre um nível elevado da qualidade de serviço, com uma percentagem de reclamações baixíssima na ordem do 0,01, 0,015 ou 0,02, que é aquela que hoje ainda mantemos. O outro aspecto da fusão foi, de facto, o pulmão que enchemos de ar, digamos, e que nos levou a passar de uma empresa de base regional e a fazer, portanto, investimentos e a procurarmos outros mercados no país. Foi o caso em 2008, logo com o Porto, em 2009 em Faro, portanto no Algarve e no Baixo Alentejo, e em 2010 no Montijo para Lisboa e a Grande Lisboa. Portanto, desde essa altura que a Plural ficou com 6 armazéns periféricos, um central aqui em Coimbra automatizado e 5 outros armazéns periféricos para poder prestar um serviço na hora do almoço. Portanto, isto só para dar uma ideia, nós fazemos em média 2 entregas diárias, uma entrega de manhã, que são feitas as encomendas no dia anterior até às 10 da noite, até às 22 horas, e outra encomenda à hora do almoço, que são feitas encomendas pelas farmácias até às 13 horas, até à 1 da tarde, e que nós entregamos mais ou menos a partir das 14h30 até às 16 horas, fazemos entregas, portanto, nas farmácias, e vejam que estes armazéns
são justamente para acomodar, para ser possível fazer esta segunda entrega, portanto, na farmácia. Aqui, estas etapas foram, de facto, determinantes para que a empresa pudesse ter evoluído da forma como evoluiu. Isto foi muitíssimo importante. Não sei se respondi à questão, mas acho que era isto. E recuando um pouco no tempo, imaginando que estava à data de cada uma dessas etapas, quais eram os grandes desafios que foram sentidos na altura e que com essas decisões de investimento acabaram por ser ultrapassados? O grande desafio mesmo foi a componente, digamos, de ajuda financeira que a banca proporcionou à empresa. Eu devo dizer isto, que este é, no fundo, é um bocadinho a história quase, diria, que serve de exemplo, serve de história daquilo que foi o desenvolvimento económico do país. A anterior sede da Plural era aqui, perto de onde hoje é agora a Plural, aqui na zona da antiga Pedrulha, aqui de Coimbra, uma zona de fábricas aqui nesta parte da cidade, mas a antiga Plural era do outro lado da Nacional 2, portanto, junto a hoje onde é a Macro. Essa construção desse edifício, que foi também a construção de um edifício de raiz, um salto enorme onde era a anterior sede da Plural, foi feita com a ajuda de retenção de desconto comercial dos clientes. Portanto, a Plural, na altura, não tinha hipótese nenhuma de fazer aquele edifício com meios próprios, porque as taxas de juros da banca eram verdadeiramente inacessíveis e muito menos, portanto, o seu automatismo, não é? Até inclusive a própria fusão. A fusão aparece porque, de facto, as empresas começaram a ver que podia haver uma dinâmica à volta delas que ultrapassava a sua natureza, inicial de empresas regionais, eu diria quase familiares, e, portanto, que não conseguiam, no fundo, passar da escala onde estavam, da zona onde estavam, porque havia um conjunto de limitações, uma barreira, de facto, que era intransponível. E isto foi uma situação que aconteceu e que possibilitou a que, por exemplo, no ano 2000 tivéssemos feito um automatismo. Vejam, a inauguração da sede da Plural da anterior foi em 94, 6 anos depois automatizámos. Então, como é que uma empresa em 94 constrói uma sede, um edifício, um armazém novo, já era um belíssimo edifício na altura, não é? Constrói um armazém com recurso aos seus clientes, portanto com o retirar do desconto que proporcionava aos seus clientes, para depois, 6 anos depois, fazer um automatismo, um investimento no automatismo, não sei quantas vezes superior em termos de valor do que o próprio edifício. Foi exatamente esta alteração que ocorreu na área, portanto, financeira. Isto foi um aspecto extremamente importante. Depois há a questão da fusão em si. A fusão em si é um processo que as pessoas na altura não achavam que, e é verdade, mas o problema é, a importância não é para aquele momento, a importância é para o amanhã. Porque as pessoas achavam que, de facto, 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3. E não, num processo de fusão, 1 mais 1 mais 1 não é igual a 3, porque de facto depois já há farmácias que, tendo só um fornecedor, foram procurar uma alternativa, deixando de fazer a compra na soma. A alternativa era internamente, compravam a Farbeira e depois a Cofarbel, ou a primeira a Farbeira e depois a Farcentro, e portanto a soma, de facto, da fusão, em termos de resultado de vendas, não deu 3, 1 mais 1, não deu. Mas o que deu foi a realidade de hoje. Nós não é 3, é 30 ou 300, portanto, possibilitou a que a empresa subisse a um patamar que a qualidade de serviço foi extremamente elevada e hoje as farmácias que participaram nessa fusão aqui da Zona Centro jamais se referem a esse acontecimento como um acontecimento, portanto, negativo. Pelo contrário, catapultou a empresa para um outro patamar. Portanto, a mentalidade existente era uma mentalidade difícil. Àquele tempo era muito complicado fazer-se um processo de fusão. Então, durante este percurso, houve várias outras congêneres que acabaram por colapsar.
a Plural continua a seguir o seu caminho de sucesso, robustamente, com solidez e sempre a procurar crescer e servir cada vez melhor os seus clientes. O que é que faz a diferença? O que é que fez a diferença entre o colapso, mais ou menos iminente, e que já aconteceu mesmo, e aquilo que foi o percurso da Plural? Onde é que estão as grandes diferenças? Isto será uma coisa que provavelmente as pessoas que estão a assistir a esta conversa estarão a pensar. O que é que foi feito de forma tão diferente assim, que tenha permitido resultados também tão diferentes? Essa questão é extremamente importante, por aquilo que ela, enfim, contém em termos de relevância no que diz respeito à continuidade, à forma como a Plural continua e como está e como existe no mercado e como empresa que é, e as outras que, entretanto, ficaram pelo caminho. E, para mim, e depois, enfim, já obviamente, com certeza que acreditarão que já pensámos muito nisto, mas só existe aqui uma diferença, que é esta, que é o controle de crédito, que é a componente financeira. A Plural sempre teve uma forte componente financeira na sua atividade. Isto é extremamente importante. E porquê? Nós estamos num mercado que estas empresas vendem a crédito às suas farmácias. As farmácias são cooperadoras, fazem as compras na sua cooperativa, fazem as compras diariamente e depois a empresa emite um resumo dessas compras, não é, dessas faturas, periodicamente. Nós temos resumos semanais, quinzenais e mensais e as farmácias pagam, portanto, esses resumos passado uma semana, 3 dias, 15 dias ou um mês. Estes períodos de pagamento e de resumo conferem à farmácia diferentes descontos comerciais, consoante os resumos são mais pequenos e consoante os prazos de pagamentos sejam mais pequenos. E vai-se deteriorando essa margem, alongando-se esses prazos e alongando-se os resumos. Foi sempre esta matriz existente no mercado e nós já mudámos muita coisa no setor do medicamento, no setor da distribuição, mas de facto aqui todos os players, no fundo, todos os nossos concorrentes, isto nunca mudou. Esta situação manteve-se até hoje e de facto não encontramos outras formas, portanto, de lidar com estas encomendas diárias das farmácias. E isto muda tudo. Quando se tenta vender e não cobrar, nós já não estamos a vender, nós já estamos a dar. E, portanto, este é um aspecto fundamental. E um aspecto de gestão desta casa que ocorreu em 1998 para 99, quando fechámos as contas da Farbeira em 98, a decisão da administração foi de provisionar uma imparidade, foi de provisionar um valor que não tinha sido recebido por uma farmácia. A partir deste momento, esta foi sempre a prática da Plural. Foi de provisionar os valores que não eram expectáveis de receber. E essa situação, o que é que confere às organizações? Confere uma leitura do seu balanço de uma forma real. Se eu fecho um ano com uma previsão de vendas de X, mas uma previsão também de vendas de Y, da qual eu não tenho expectativa de receber, eu vou ter na demonstração de resultados uma linha antes do EBITDA, linha essa que são as imparidades e que me leva a interpretar o EBITDA como um valor real, como um valor o mais real possível da organização. E, portanto, quando durante anos e anos e décadas, isto o grande culpado da banca, claramente, o grande culpado é a banca, porque as administrações e as administrações das cooperativas foram muitas vezes feitas por farmacêuticos de oficina. Como eu disse há pouco e no início, são empresas que elegem os seus órgãos sociais, a administração, a direção, o Conselho Fiscal, a mesa da Assembleia, para mandatos de 3 anos ou de 4 anos. As pessoas que vêm para estas organizações são pessoas que não têm uma formação específica nesta área, são farmacêuticos de oficina, exercem a sua atividade na farmácia de oficina. Naturalmente que no decorrer dos tempos e no evoluir há situações depois que se desviaram um bocadinho no sentido em que os farmacêuticos também ganharam outras
competências e até exercem atividades empresariais noutros setores e com outras empresas, inclusivamente, mas uma coisa é certa, portanto, este entendimento do que é gerir uma empresa nesta ótica da segurança e do equilíbrio financeiro não existia no setor de todo. E então, esta foi a grande diferença que marcou. Aquilo que eu há pouco disse, que a Plural, em 1998, já tinha a KPMG como empresa certificadora, com uma atividade de certificação de contas, com auditoria feita. Isso obrigou que a própria KPMG queria colocar um ênfase nas nossas contas, não é? Na certificação legal de contas, por o valor daquele cliente que era mais do que expectável, que não era, portanto, previsível receber. Ora, esta foi a grande diferença. E a Plural, se há justificação para isso, pode haver 2, 3, mas sem dúvida nenhuma que este número 1 dá uma diferença para as outras, pelo menos tem 90% pelo menos, de responsabilidade naquilo que foi a trajetória destas organizações. Reparem, quando existe a prática de fazer-se a imparidade, reconhecer a imparidade de um cliente que é provável não vir a receber-se e essa imparidade fica reconhecida nas contas, nós estamos a ter um balanço que é real, autêntico, e isto, como eu disse há pouco, a grande culpa também é da banca, porque não observava, não estudava os balanços das empresas, só queria saber a demonstração de resultados, do crescimento de vendas que essas empresas aportavam. Portanto, esta situação que desde o início caracterizou a Plural da introdução de uma certificação de contas, dos auditores serem rigorosos nessa certificação de contas com a emissão dos certificados e dizendo sempre e procurando avisar a organização desta situação das imparidades e do rigor dos recebimentos, fez com que, por exemplo, este é um dado espetacular da Plural, tem um prazo médio de recebimento de 17 dias e o segundo lugar no ranking deste indicador financeiro anda nos 40 e muitos dias, se não nos 50 dias de prazo médio de recebimento. Isto faz toda a diferença entre o rigor financeiro com que a Plural tem gerido a sua atividade e a facilidade com que os nossos concorrentes olham para este aspecto, que depois veio a sair muito caro para alguns deles. E para além desta obsessão, diria, pelo rigor, o que é que deve ser o outro papel mais determinante do líder numa empresa, na sua opinião? Na minha opinião, de facto, essa é uma questão muito importante e que até, inclusivamente, deverá ser, ou penso que é objeto de estudo das faculdades ligadas a esta área, a economia, a gestão, e com certeza que deve haver não sei quantos livros sobre o assunto e muitas teorias e muitas opiniões. No entanto, para aquilo que me foi dado a observar, pela minha experiência, há aqui um aspecto que é fundamental. Portanto, o empresário tem que ser um empreendedor no sentido de ter aqui algumas características que fazem, portanto, as diferenças. Realmente, rigor na sua atividade é, de facto, uma delas, mas há aqui 2 ou 3 notas que eu tenho que destacar. Uma delas é ter ambição. Há, de facto, o empresário, o líder de uma empresa, tem que ter ambição para poder, portanto, pôr em equação outros cenários, outras possibilidades para a sua empresa, poder, enfim, ter e criar outras dinâmicas. E associado a esta ambição, um grau de risco, correr riscos, saber correr riscos, não se importar até de correr um risco. E muitas vezes é isso que acontece, os empresários, não é aqui obviamente o nosso caso em concreto, mas também conheço a outra realidade, pelo meu envolvimento também noutra empresa, e de facto a apetência por correr um risco é fundamental poder existir nesse empresário. Depois há o sentido de oportunidade e de visão.
oportunidade e visão, ou seja, a oportunidade é aparecer uma oportunidade e ver nessa oportunidade de facto, uma vantagem e uma situação que o leva, no fundo, a correr esse risco e a poder alcançar depois uma outra situação que lhe coloca, portanto, num outro patamar. Portanto, o rigor, o sentido de empresário, no sentido de empreendedor primeiro, não é? Aquele que promove uma atividade, aquele que abre uma empresa, aquele que constitui uma empresa, que sabe o que é ter pessoas, equipamentos, edifícios ligados, portanto, a essa empresa, a essa responsabilidade, mas depois ter esta ambição, este sentido de oportunidade, esta visão e este correr riscos. Isto é, a meu ver, portanto, aquilo que define um líder e aquilo que uma empresa, no fundo, o líder de uma empresa, e depois no conjunto de pessoas, obviamente que há aqui, em segundo plano, outras características. Eu não posso deixar de dizer que um líder tem que estar bem rodeado, um líder tem que ter uma equipa de gestão. Esta equipa de gestão tem que ser uma equipa competente e uma equipa dedicada, portanto, a tal acompanhar a ambição, portanto, do líder, a acompanhar e prever também as oportunidades de negócio que possam surgir e saber também avaliar esses riscos, não é? E se, porventura, um empresário com motivações para crescer o abordasse um dia e lhe perguntasse quais é que eram os 2 erros que ele não poderia de todo cometer na sua empresa, quais seriam os erros que escolheria e quais seriam os conselhos que lhe daria? Essa é uma questão que eu tenho alguma dificuldade de responder, no entanto, pronto, para aquilo que sei, para aquilo que temos vindo a falar e também porque eu sei por experiência própria noutra área de negócio onde também me encontro, de certa maneira há uma que eu não posso deixar de referir, que é de facto a internacionalização. Esta questão da internacionalização, que é para o empresário mais ambicioso, para o empresário que quer de facto catapultar a sua empresa para uma outra patamar, ele tem uma ambição de facto de internacionalizar a sua empresa, tem uma ambição de a levar para fora de portas. E isso tem sido, a meu ver, o grande desafio que é colocado às empresas portuguesas, e que nem sempre, portanto, têm tido sucesso. O outro é o controle de crédito, que já disse. O controle de crédito e o rigor do negócio é fundamental. Mas atenção, é preciso que esse rigor seja depois balanceado com a outra componente mais comercial para que um não afete o outro e vice-versa. Portanto, o empresário tem que saber balancear, tem que saber dizer não a cada um deles, porque de facto a linguagem da parte da financeira, do rigor financeiro, muitas vezes é incompatível com a componente mais comercial, mais enfim, ligado ao cliente, e é este equilíbrio que tem que ser, tem que saber fazer, é este equilíbrio que é, no fundo, portanto, se quisermos o segredo e o êxito para uma empresa, portanto, poder crescer. Ter que ter também aqui uma forte componente focada no cliente, nós temos que estar focados no cliente, isso é, digamos, um aspecto extremamente importante, mas ter esta noção deste equilíbrio. E depois há outro, que é um clássico do empresário português, do tecido empresarial português, que é a descapitalização das empresas. Isto é uma situação e uma realidade, eu acho que foi mais do que é hoje, penso que hoje já não será tanto, mas foi uma realidade que nos anos 70, 80, 90, portanto, existiu em Portugal. E agora, pensando um pouco no público dos estudantes, que também ouvem seguramente estas entrevistas, e se algum desses estudantes de gestão ou de marketing o abordasse e pedisse um conselho sobre o que fazer, quais as melhores decisões a tomar no seu percurso académico e também quais os erros a não cometer, de forma a maximizar a sua probabilidade de sucesso profissional, o que é que lhe diria?
Eu diria que os investimentos, acho que há um aspecto importante, para além daquilo que já falei anteriormente, das características dos empresários, aquilo que eu acho que seja mais importante num empresário ou numa liderança ou numa empresa, acho que o fazer investimentos, não ter medo de fazer investimentos é extremamente importante. Uma empresa não pode parar, o não investir significa não fazer um orçamento e plano de atividades do ano seguinte, onde inclua um valor, uma verba para a realização de investimentos. Eu até me refiro a investimentos em RH, inclusivamente, não estou a falar em fazer-se um edifício em cada ano, ou fazer-se um automatismo em cada ano, ou um ERP em cada ano, por amor de Deus. Portanto, mas todos os anos há necessidade de fazer investimentos. Quanto mais não seja investimentos em recursos humanos. A empresa pode dotar um orçamento para, no próximo ano, fazer entrar uma área de negócio, um especialista numa determinada área que a empresa é menos cuidada, ou no marketing, por exemplo, ou nas vendas, ou nos sistemas de informação, ou mesmo na área financeira. Portanto, investir em recursos humanos é uma coisa, e até a informação dos recursos humanos, é desde logo, eu diria, uma obrigação das empresas. Investimentos esses que não são, de maneira nenhuma, valores deitados fora, são valores que a empresa incorpora e que vai, com certeza, beneficiar deles nos anos seguintes. É fundamental a empresa olhar para o seu orçamento e plano de atividades e colocar verbas ligadas aos investimentos, nem que seja, repito, recursos humanos, formação, o que quer que seja. Outra coisa é, por exemplo, se tiver que a empresa dar um passo atrás para poder dar dois à frente, eu aconselho vivamente. Não é mal nenhum dar-se um passo atrás para se dar depois dois passos para a frente. Isto significa só, e tão só, que a empresa fez uma leitura correta da realidade, fez uma leitura dos acontecimentos, que a levou, de facto, a reunir, enfim, a criar uma situação que não a aconselhasse, portanto, a avançar numa determinada direção, mas sim a recuar um bocadinho para criar as condições necessárias para depois avançar até com 2 ou 3 passos para a frente. Não existe mal nenhum nisto. Há outro aspecto importante já agora, se me permite, que é as parcerias. Eu tenho aqui anotado, as parcerias de facto são um aspecto importantíssimo. Os empresários, as empresas têm que ter a noção de que hoje em dia e com a globalização é extremamente importante fazerem-se parcerias. O nosso caso, por exemplo, a questão da fusão das cooperativas, nós primeiro fizemos uma parceria entre nós. Essa parceria levou à criação da confiança necessária para se dar um passo seguinte. Uma fusão não aparece assim no estalar dos dedos. Ela é preciso ser construída, é preciso ser maturada. E essa construção da fusão faz-se justamente com o início de uma parceria, seja em que área for. Nós, na altura, fizemos uma parceria para a área informática e foi um extraordinário sucesso. E fez com que tivesse nascido a confiança entre nós para se dar o passo seguinte. E as parcerias, hoje ninguém é sozinho no mundo, ninguém é nada. Uma parceria hoje, e é relativamente fácil de fazer, devido à acessibilidade que hoje existe, que no fundo se chama globalização, que é a facilidade com que nos deslocamos, e é a internet, que é a facilidade com que estamos hoje a falar aqui numa plataforma Zoom, que pode ser feita com qualquer canto do mundo, em qualquer parte do mundo, seja onde for. Portanto, e que torna as pessoas e as empresas próximas uma das outras. E é isto, no fundo, que é a globalização. É, no fundo, a mobilidade, quer física, quer digital. Esta mobilidade física ou digital permite um sem número de acontecimentos que ajudam ao desenvolvimento da nossa atividade. Têm que ajudar. Só podem ajudar. Seguramente. O futuro vai ser muito desafiante e muito interessante. Muito obrigado pela sua partilha. Até breve. Muito obrigado. Nada, disponham, e eu é que agradeço o terem-me escolhido e ter escolhido a plural, mais uma vez, agradeço por ter participado, com muito gosto. Obrigado.
Até breve.